Saudações! Bem-vindo ao nosso canal Mundo da Eletricidade EOCAP, que tem como objetivo de eliminar as dúvidas e os segredos da eletricidade. De realçar que o nosso programa é patrocinado pelas empresas Eletrovascauanga e Awatec. E hoje vamos falar de um tema que está a ser muito perguntado. O tema escolhido de hoje é o blackout. E temos o nosso convidado, que vocês todos já conhecem. Ele vai se apresentar agora. Ok, saudações. Sou engenheiro eletrotécnico Fragoso, membro da EOCAP Eletrovascauanga. Ok, então já estamos apresentando. Então, e eu acho que vocês nesse momento já estão com dúvida, já querem saber já. Vamos já, ação. Engenheiro, queremos saber com o engenheiro, não é? O que é um blackout? O que é um blackout? Blackout, para muitos é uma expressão nova, sendo uma palavra inglesa, mas podemos explicar isso de uma forma mais simples. Em português vamos chamar de apagão. Ok. Ou seja, blackout ou apagão é a interrupção total ou parcial do fornecimento de energia elétrica devido a falhas na rede. Ok. Então, se bem percebi, não é interrupção, quer dizer, quando há uma interrupção geral ou parcial de um sistema, quer dizer, o corte, né, da energia, quando é geral ou parcial é um blackout. Né? Agora, eu queria me dizer mais ou menos a diferença entre o blackout geral e o parcial. Ok, o blackout geral ou parcial, ou seja, o apagão geral ou parcial, podemos considerar da seguinte forma. O apagão parcial, ou podemos chamar regional, ela acontece numa zona parcial do sistema interligado, ou seja, exemplos mais práticos. No nosso sistema, no nosso CEP, Sistema Elétrico de Potência, suponhamos que a transmissão da energia, não é, de catete para capare, capare para um zeto para soio, haja um disparo nas linhas de catete capare. Todo o troço que vai para a província do Bengo e do Zaire fica sem tensão, ou seja, há um apagão regional. Ok. Falando do apagão total, é toda a rede do sistema interligado correspondente às 10 províncias, às 11 províncias interligadas no sistema, e se houver uma interrupção devido a falhas no sistema, então teremos um apagão geral, ou seja, as 11 províncias que constituem o sistema interligado nacional ficam todas sem luz. Ok. Então, bom, se bem percebi, quando estamos a tratar de um blackout geral, significa que, bom, em palavras gerais, né? Significa que o país todo fica com interrupção de energia. Quer dizer, nenhum lado fica com energia. Já o parcial significa que uma determinada região fica sem energia. Vamos supor, Bié sofreu um blackout regional. Quer dizer que, nesse caso, tratando-se de Bié, estamos a falar do Bié apenas, quer dizer que é regional, porque não atingiu a Angola toda. Afirmativo. Então, essa é a diferença. O geral, Angola toda. O Exato. parcial, apenas uma parte de Angola. Ok. Todas as regiões que pertencem ao sistema interligado Sim. do setor elétrico, se houver um apagão ou blackout, então teremos, não é, a falha de luz em todas essas províncias. Ok, então está bem claro. Mas se for parcial, com relação à província do Bié, só mesmo a região Bié é que ficará isenta de tensão. Ok, então está certo. Então está bem claro. Então, a partir de hoje está tudo bem claro.
Agora, quais são as principais causas de um blackout? Ok, as principais causas de um blackout. Podemos considerar as principais causas do blackout, falha da rede, Ok, falha da como rede. uma das principais causas. Ok, Temos também fatores climáticos. ok, fatores climáticos. Temos também O próprio erro humano, né? erro humano ou falhas humanas, não é? Falhas humanas. No manuseamento dos equipamentos. E também temos acidentes que poderão acontecer inesperadamente. Se bem até lembro, há dias houve um acidente nessas mediações de Viana. Tem acho que é um caminhão desgovernado, não é? Bateu contra o posto e o posto acabou caído. Quer dizer, também pode ser também uma causa para provocar um blackout, não é isso? Afirmativo, afirmativo. A queda de uma torre leva com que as outras torres subsequentes possam ser afetadas e criar uma sobrecarga, não é, em outras linhas, originando o colapso do sistema, que é o blackout. Ok. Também eu vejo muitas das vezes, né? Também aproveito já aconselhar a muitos jovens que praticam vandalismo, não é? De dizer que quando roubam a cantoneira de uma torre, podem provocar também um blackout. Porque, quer dizer, a torre fica sem suporte, não é? Fica sem suporte. E, conforme já disse agora o engenheiro, não é? Caindo uma torre, acaba debilitando as outras torres. E quando nós estamos a dizer de torre é suporte de uma linha. Quando a linha cai, acaba sobrecarregando a outras linhas. E eu queria explicar mais ou menos isso. Também pode provocar um blackout. E também não cortando. A queima de capim, muitas das vezes, não é? Há muitas zonas que queimam capim. Aquele capim, as linhas de alta tensão já têm uma temperatura. E já tem uma temperatura padronizada. Quando tu queimas o capim, tu acabas alterando mais a temperatura da linha. E também podes provocar o disparo da linha. Porque a linha aguenta até uma certa temperatura. Quando ela recebe mais, pode também disparar a linha. Eu não quero realçar mais isso das torres que eu realcei agora e também das linhas, não é? Queria falar um pouco mais disso. Ok, entre as diferentes causas que provocam o blackout ou o apagão geral, entre elas está as acidentais, não é? Situações imprevistas que podem ocorrer, como incêndios, como queda de torres, né? Devido à vandalização, ou seja, a subtração de componentes que constituem a torre, que são as cantoneiras, criando um desequilíbrio à torre, já que ela tem um peso considerável, fazendo com que essa torre caia, não é? Tenha uma queda, e provocando com que esta torre desequilibrada, né, faça com que as outras torres também perdem o seu equilíbrio, disparando a linha e criando sobrecarga em outras linhas, e esta perturbação irá em cadeia até atingir os grupos geradores e vamos tendo um colapso geral e por aí teremos o blackout. Então, quer dizer, com que o Gero acabou de falar, vimos que são muitos fatores que influenciam um blackout, não é? São muitos fatores. Tem, conforme disse, falhas humanas, não é? Temos também falhas climáticas, não é? Nós sabemos que quando há uma determinada chuva, logo os parâmetros, não é? Logo sofrem modificações, não é? Logo, em termos de potência, sentimos menos potência, não é? Em termos de tensão, a tensão tem a tendência de aumentar e a frequência também. Então, são N fatores. Mas realça mais um pouco dos fatores climáticos. Queria saber.
temos, por exemplo, os raios, as descargas Atmosférica. atmosféricas, não é? Sim. Temos os ventos fortes, Ventos fortes. as inundações provocadas por chuvas de grande intensidade, Ok. são fatores climáticos. Climático. Exato. Bom, então, quanto às causas, eu acho que estamos mais ou menos claros. Ou estamos já claros. Agora, vem também uma pergunta que não quer se calar, não é? Também nós temos os impactos, quer dizer, tem os impactos causados, não é, por um blackout. Quer dizer, há impactos, quando há um blackout, quando é um blackout em realidade, há impactos causados na economia, na saúde, a criminalidade. E, enfim, são vários impactos que causam blackout. Eu queria realçar um pouco mais dos impactos. Ok. Sendo o blackout uma interrupção indesejada, não é, e súbita, ela provoca prejuízos enormes a qualquer economia, não é? Prejudica, afeta também a saúde e também ao aumento da criminalidade, quer dizer, afeta a segurança pública, não é? Os miliantes aproveitam-se desta situação para fazer assaltos, vandalismos e até mesmo cometerem homicídios. Ok. E afeta a economia, prejudicando financeiramente um determinado país, bem como afeta também a saúde. Ok. Sabemos que nos hospitais, não é, temos doentes que nessa altura são submetidos a cirurgias, não é? Há doentes que para poderem continuar a viver precisam de aparelhos eletrônicos para poderem né, aguentar, né, o seu estado de saúde. Ok. Bom, então, quer dizer, se bem entendi, não é? Em termos de saúde, causa mesmo um grande impacto. Porque nós sabemos que há doentes que vivem com a máquina. Uma realidade que basta parar a máquina é suficiente para ele também perder a vida, não é? E mais elementos, né? Mais elementos nos hospitais. Nós sabemos a realidade. Quando no hospital, só com luz já é difícil. Só para ter uma ideia. Com luz já é difícil. Exato. Agora imagina sem luz. É complicado. Fica ainda mais complicado. É verdade. Então fica ainda mais complicado. Quer dizer que os médicos estão assustados, os pacientes estão assustados. Todo mundo está assustado e ninguém está no seu ser normal. Então, a causa do blackout na saúde é mesmo grave. É muito grave. E nos bairros, né, criminalidade, nós sabemos que muitas das vezes, quando o bairro está escuro, não é, já há oportunidade para os malfeitores. Eles aproveitam. Está escuro, posso praticar a minha ação à vontade. Não há quem me impede. Às vezes, um conhecido mesmo, no escuro, é oportunidade para ele. Não vai me ver, não sabe quem eu sou. E aproveita também fazer os seus desmandos. E, conforme disse também o engenheiro, na economia afeta. Vamos supor um banco. Comércio, sim. O comércio, a indústria. E E todos os serviços são afetados. todos os serviços são afetados. Prejudicado financeiramente as empresas, bem como o Estado. Afirmativo. E de salientar também que as comunicações gera graves problemas nas comunicações. A falta de internet, a falta de comunicação via telefone inviabiliza a comunicação entre a população e as instituições, não é? Fazendo com que muitas situações aconteçam neste período. Afirmativo. Vamos supor que nós estamos aqui parados e de repente, apagou. O programa para. Programa para, não há programa. E todos nós aqui estamos, olha, quando é claro, não é mais normal, escuro. Tudo aqui está escuro, ninguém sabe o que aconteceu. Vai na rua também tudo escuro, todo mundo se pergunta,
E como obter resposta? Se o televisor também está desligado, A falta de energia move. para um país, Para para o uma país. região, Para. para tudo. É certo, sim. Quer dizer que a energia tem uma grande importância. Muito. Então, muita grande. Quer dizer, atualmente, o mundo sem energia não se faz nada. Não avança, não se faz nada. Nós vivemos com internet e vivemos com o televisor. E olha, e até muitas das vezes, existem também ataques cibernéticos. Quer dizer, ele entra no sistema, se encontra o sistema desprotegido, ele entra no sistema e faz as suas ações. Não sei se o engenheiro muitas das vezes já viu em filmes, né? Quando pateiam assim terroristas, eles entram no sistema cibernético da empresa ou do sítio que ele quer causar, até inclusive no semáforo, ele muda o semáforo. Então, mesmo também pode estar acontecendo no sistema de energia. Ele pode entrar lá e fazer ações de desmando. Então, todo cuidado é pouco. Agora, quanto a isso, estamos também já claro, não é? As causas que podem provocar um blackout. Agora, eu gostaria também de saber como pode ser evitado. Não é bom saber como podemos evitar um blackout. Não é fácil, mas Não é fácil, não é fácil. evitar o blackout. Evitar um blackout é necessário tomada de medidas, né, em diferentes áreas do setor elétrico. Afirmativo. setor. Todos têm que estar em sincronia. É necessário que as infraestruturas têm que ser continuamente modernizadas, com a introdução de grupos geradores, com a introdução de linhas, com a introdução de sistemas de proteção que possam controlar em caso de disparos de algum equipamento, possam fazer com que uma determinada região só afetada é que seja retirada do sistema. E manter o fornecimento de energia às outras regiões. Quer dizer que as proteções devem estar afinadas no sentido de proteger um determinado sistema. E também é fundamental que se trabalhe no homem, ou seja, formação constante e contínua dos técnicos, desde o operador, desde o técnico de manutenção, desde o técnico de linha, gestores, inclusive o pessoal de segurança e higiene no trabalho. Todos esses elementos devem ser capacitados e formados constantemente no sentido de evitarmos os erros humanos para que não haja blackouts. E também não é treinamentos de rotina, né? Simulações, em caso que vamos supor que estamos falando da produção, vamos supor que disparou um grupo. Como é que você atuaria se esse grupo disparasse? Quer dizer, ele com um simulador já ajuda a raciocinar rápido, porque para evitar um blackout é necessário pensar rápido. É necessário pensar, porque naquele momento todos os parâmetros estão fora. A tensão está fora, a potência está fora. E é uma realidade. E você naquele momento tu tens que saber tudo. Eu tenho que saber que a produção, a potência e a tensão são inversamente proporcionais. Só tem uma alta potência, tem baixa tensão. E também a frequência está baixa. Quer dizer, dispara um grupo, e eu tenho que saber como equilibrar os parâmetros. Que também tem procedimentos, não é? Exato. Então, cada um, ou os técnicos, não é, sabem quais são os procedimentos. E também, como disse aqui o engenheiro, também o sistema de proteção deve estar mesmo ativo. Afirmativo. Porque não se aceita que a perturbação, vamos supor, uma subestação, disparou um equipamento, disparou um transformador, disparou uma linha e provoca disparo de outras subestações. Não se aceita. Aconteceu em Viana, o erro continua em Viana. Aconteceu em Malange,
não pode prejudicar. O sistema é interligado, é uma realidade. Exato. É uma realidade, mas o sistema de proteção deve estar bem afinado. Se aconteceu ali, que o problema seja mesmo ali, não pode chegar a outro lado. Ok. Então, eu queria também que o Gero falasse um pouco mais disso. Ok. Para evitarmos o blackout, é necessário, não é, tomada de medidas em diversas áreas, conforme já falamos atrás, planejando, fazendo um planeamento, não é? Okay. Criando cenários que possam ir de encontro a uma possível evolução da demanda, ou seja, crescimento da rede, Okay. não é? Há uma área específica para poder fazer a simulação de possíveis cenários de contingência, ou seja, quando acontecer alguma perturbação, Okay. como evitarmos que essa perturbação origine o blackout. Okay. Logo, esses cenários criados, né, devem ser simulados no sentido das proteções atuais em tempo real, não é? Quer dizer que há necessidade de termos técnicos preparados, não é? Operadores, tanto nas subestações como o Centro Nacional de Operação, para, em situações de perturbação, em situações de falha no sistema, eles em tempo real e em pouco tempo poderem, não é, dar conta da situação e evitarem o blackout. Ou seja, fazer o controle dos principais parâmetros, tensão, potência e frequência, e saberem como atuar numa determinada situação de perturbação ou de falha da rede. Ou seja, o disparo de um grupo gerador, o disparo de uma linha ou outro equipamento, porque os acidentes vão sempre acontecer. Vão sempre. E situações climatéricas vão sempre acontecer. Então, os técnicos têm que estar preparados para evitarem que haja um colapso, que haja um apagão, um blackout. E essa preparação também tem muito a ver com o planejamento, não é? Os procedimentos, não é? De quando tiverem numa determinada situação, como atuar. Vamos atuar. Como atuar. Okay. Quer dizer que o treinamento deve ser constante, não é? Porque aqui, conforme já realçou o engenheiro, o clima nunca vai parar, a chuva nunca vai parar, exato. O vento nunca vai parar, N fatores nunca vão parar. Então, o mais importante mesmo é o homem criar procedimentos que as pessoas estejam mais preparadas, não é? São reforçar, não é? Reforçar os equipamentos mais atualizados. Vamos supor, um grupo disparou e o outro retoma carga automática, de maneira que seja tudo mais rápido, né? Disparou uma linha numa subestação, então aquele sistema já logo isola aquela mesma linha. E tu sabes, exemplo, na Endi ou na empresa de distribuição, muitas das vezes utilizavam deixa eu lembrar como é que é esse equipamento, que quer dizer, ele atua de forma que, quando há uma interrupção num bairro, ele isola aquela zona e apenas protege a zona que está boa, não é? A zona que não tem nenhum problema. Agora, também nos preocupamos em muitas coisas, mas também devemos reforçar e dar o treinamento para ataque cibernético, não é? Nós sabemos que a tecnologia está cada vez avançada e também existem ataques cibernéticos. Eu queria falar um pouco... Ok, sobre ataque cibernético. Ainda no nosso país ainda não tivemos situações do gênero, ataque cibernético, mas há necessidade de nos protegermos contra esse tipo de situações. Quer dizer que os sistemas agora estão automatizados. Temos programas específicos, por exemplo, o SCADA,
que nos permite com que fizemos a monitorização, não é, dos principais parâmetros do sistema, não é? E eles estão protegidos, né, em função do software adquirido. Os técnicos protegeram no sentido de se precaver de qualquer ataque cibernético. Então, quer dizer, é bom não esperar para ter um problema, mas pode-se já prevenir, não é isso? Pode-se já prevenir, dar esse treinamento, porque é um fenômeno que nós vemos que existe. O fenômeno já existe. Então, é bom já criar metodologia para prevenir esse tipo de ação. Não é? E também não esquecer de investir seriamente nos trabalhadores. Investir seriamente. Porque há muitos impactos, não é? Há muitas coisas que acontecem no mundo, nós vemos em outros lados, não é? Vemos em outros lados. E também é necessário mesmo não ter escolha. Quando tu vais investir no trabalhador, não pode ter escolha. E vamos só supor, o engenheiro Fragoso, se está sendo investido, então o outro também tem que ser investido. Porque muitas das vezes acabamos investindo uns e outros não. Depois continua a debilidade. Querias falar um pouco disso, a importância de, quando estamos a investir, deve ser investido em todos, para que todo mundo esteja alinhados a qualquer problema. Ok. Respondendo aí à sua pergunta, vamos supor que o CEP seja o corpo humano. Afirmativo. Todos os elementos que constituem o corpo humano são importantes. Só. Ok. Desde o cabelo até a ponta do dedo. Né? Afirmativo. Logo, o CEP também funciona da mesma forma. Ok. Todos os setores, desde a geração, transporte e distribuição, são todos setores importantes e fundamentais para que possamos ter a energia elétrica em nossas casas. Ok. Logo, a formação deve ser abrangente, inclusive para gestores. Afirmativo. Porque quem vai gerir deve saber passar a informação. Só. Afirmativo. Não é? No sentido dessa informação ser feita em cadeia e todos perceberem a mesma linguagem. Quer dizer, todo mundo tem que estar alinhado. Todo mundo tem que estar só ali alinhado. Podemos proteger, porque Ok. o que é que passa? Vamos supor que é uma área que está a ser alinhada. Não é? Tanto faz distribuição, transporte ou produção. Eu ainda digo que se todo mundo, todos, não é, sentam, exemplo, e dão mesmo informações a todos, como já disse o engenheiro, e de maneira que todo mundo fica alinhado. Quer dizer que aí também ajudamos muito a ter um sistema com mais qualidade. Não é? Com mais qualidade. Tá bom, então, quanto a isso... Mas atenção, a formação, ela poderá acontecer, mas depende muito também do esforço do técnico, no sentido de autocapacitar-se, investigar, ser autodidata, para poder evoluir e perceber todos os fenômenos que ocorrem na eletricidade. Olha, até tocou é um grande ponto. Nós não vamos só pensar que já quando já recebi formação, já entendi tudo. Okay. O verdadeiro entendimento começa quando eu começo a fazer pesquisa individual. Quando começar a ver aquelas perguntas que não querem... Essas perguntas também vêm quando eu começar a revisar. Porque não... E também uma formação tem um determinado tempo. Exemplo, eu não posso receber uma formação em tempos curtos e você esperar grande coisa de mim. Quer dizer, tem um próprio tempo que eu devo receber a formação, me dá tempo de me capacitar também, não é? Porque se eu recebo em simultâneo, muitas das vezes perco aquela linhagem, não é? Até se às vezes de forma intensiva, melhor. Hoje recebi essa formação, ter um tempo de revisar e também expor a minha pergunta. Também ajuda muito. E muitos também, quando
recebem a formação, têm que fazer investigação, têm mesmo que investigar. Exemplo, para ter uma ideia, nós temos um centro de formação e muitas das vezes os formandos recebem a preparação para poder atuar no campo de trabalho. Mas é aquilo que nós dissemos, não é? O centro te forma, mas quem se forma de verdade é você. Porque se eu me formar e eu não me formo, eu acho que sou um qualquer um. Acho que sou alguém que não passou. Porque quando vim para atuar numa área e tal, eu não vou me sentir preparado. E vou muitas das vezes culpar. Então, o mais certo é receber a formação e também fazer um autopreparo. O engenheiro queria falar um pouco mais disso, a importância do autopreparo. Ok. Todo técnico, não importa a área em que atua, ele deve ter a capacidade de poder auto-instruir-se, a capacidade de poder evoluir, não é? Com consultas, com perguntas, com estudos, com investigações, né? No sentido de melhorar as suas capacidades técnicas ou profissionais. Ok. Então, tá bom, tá certo. Agora, está até um tema muito relevante, não é? Mas nós aqui vamos falar apenas um bocado, não é? Do blackout que houve na Europa, né? Que acabou atingindo a Espanha, não é? Portugal e uma parte da França. Exato. E aí é um tema que ninguém quer calar, mas esse blackout, o que houve? Bom, até aqui eu acho que todo mundo já está dentro do assunto. Já sabem que houve um blackout, quais são as consequências, não é? Que causam um blackout e como podem ser salvaguardados. Eu queria falar mais um pouco desse blackout. Bem, ouvimos, não é? Hoje, agora, as tecnologias de informação, com as tecnologias de informação podemos ter acesso às informações. Ouvimos que no dia 28 de abril, né, do corrente ano, houve um apagão generalizado afetando 3 países. Sim. Portugal, Espanha e França. Uma parte de França foi afetada. Okay. As causas ainda estão por apurar, mas especulou-se que houve várias situações que levaram o apagão. Entre as fontes renováveis, eólicas e fotovoltaicas, não é? Interconectadas ao sistema, bem como um provável incêndio na região de França, não é? Okay. Que provavelmente deverá ter afetado uma linha de transmissão que em cadeia arrastou as outras, provocando o apagão ou o blackout, mas tudo isso são apenas cogitações, não é? Ou então prováveis causas. Okay. As verdadeiras causas estão a ser apuradas, estão a ser investigadas e só eles é que depois poderão anunciar as verdadeiras causas. Ok. Bom, então, se bem entendi, não é? Bem entendi. Hoje em dia já posso estar mais dentro da matéria, não é? Já sei que já aprendi vários factos que podem causar um blackout, não é? E também sobre o que se especula muito sobre o blackout da Europa, né? Que são esses 3 países, né? E nesse caso, né? Espanha, Portugal e uma parte de França. E o blackout houve por volta das 11h30 e já criou grandes impactos. O que seria se acontecesse de noite? Vamos imaginar, não é? Se fosse de noite, quais eram os piores constrangimentos? Eu queria falar um pouco disso. Bem,
os constrangimentos se fosse de noite? De noite. Podemos ver em vários prismas Sim. os constrangimentos. Sempre que houver um apagão ou blackout, haverá sempre constrangimentos. Não importa o período do dia. Mas de noite propicia os miliantes, não é, em vandalizar, assaltar e cometer crimes, não é, aproveitando-se da escuridão. Afirmativo. E há situações na saúde em que há cirurgias por desenvolver, há pacientes que dependem de equipamentos eletrônicos para poderem sobreviver. Esses são altamente afetados. Bem como as grandes indústrias, né, principalmente siderurgia, que os fornos por vezes são ligados aí à madrugada, à noite. Então há uma quebra na produção, tendo um prejuízo financeiro elevado. Significante. Porque eu vejo, não é? De dia há coisas que ainda podem ser salvaguardadas. Não é? Vamos supor que o metrô parou. Ainda há como buscar uma forma de... Quer dizer, facilita mais a forma de poder ajudar quem está dentro. No elevador também facilita ainda mais. E o mesmo no hospital, restaurante. Agora, sendo de noite, é mais constrangimento. Conforme o Jânio já disse, na criminalidade se aproveita mais. De dia ainda tem como, com a luz do sol, não é? Ainda tem como poder salvaguardar algumas proteções. Mas já de noite... Agora, quando nós falamos em hospitais, não significa que nos hospitais não tenham geradores de emergência. Tem sim gerador de emergência, tem. Mas às vezes o gerador não é... A carga suportada por um gerador, muitas das vezes, nós estamos a falar de equipamentos de última tecnologia. Não estamos a dizer equipamentos de baixa, não é? Quer dizer que são grandes consumidores de energia. Então, pode salvaguardar alguns, não é? Mas não no seu todo com energia. E também num supermercado, né? Eu acho que muitos já se depararam com isso. Houve uma perca de corrente, de tensão, e de repente todos os ar-condicionados do supermercado param, mas as lâmpadas estão acesas. Mas já os ar-condicionados não, quer dizer, não há suporte de toda a carga. Até pode estar em lâmpada, para pelo menos, né, ajudar a sair alguns serviços rápidos, né? Ou seja, tem que haver tem que haver, como é que eu posso dizer, educar a população, educar as empresas, educar a sociedade de formas de como gerir a eletricidade, não é? Tanto em consumo, para não haver subcarga, não é? Com consumos desnecessários, não é? E a população e a sociedade em geral tem que saber os serviços essenciais e não essenciais no uso da energia elétrica. O que é essencial, o que não é essencial. Porque muitas das vezes... Continuando, saber o que é essencial e o que não é essencial, em termos de consumo de energia elétrica. Mas as instituições que dependem 100% da energia elétrica devem criar redundância, ou seja, fontes de energias alternativas. Para quando acontecerem situações dessas, de blackout ou apagões, poderem rapidamente colocar em serviços a segunda fonte ou a terceira fonte, dependendo da capacidade financeira de cada um, não é? Colocar lá várias fontes alternativas e termos apenas alguns segundos ou alguns minutos de interrupção para poder acudir a essa situação e voltar a ter o fornecimento de energia elétrica, mas atendendo os serviços essenciais. Afirmativo. Os não essenciais podem manter-se numa primeira fase desligados, né?
Os essenciais é que devem rapidamente serem atendidos, Mesmo em casa, nós serem atendidos, pois. temos exemplo, numa divisão, não é? Numa divisão ou no dimensionamento de potência, não é? Tem tomadas que são de uso específico e tem que são de usos gerais, não é? Então isso também ajuda a poder economizar melhor a atenção. Ou seja, quando alguém construir uma fábrica, uma loja, construir a sua casa, não é? Que necessite de todas elas vão necessitar de energia, né, de corrente elétrica, devem incluir no dimensionamento possíveis situações que irão acontecer, não é? Em caso de avarias, em caso de apagões, não é? Deve adequar a sua instalação de acordo com todas essas situações que poderão acontecer, não é? De formas a o impacto ser reduzido, não é? No caso de um apagão ou de um blackout. Não, está certo, está certo. Então, bom, eu penso que com essas grandes palavras, não é? Conhecimentos do blackout, hoje em dia, blackout pode ser visto de uma outra forma, não é? Porque esse é um termo blackout, que em inglês, né, que em português é apagão geral, não é? É um termo que ainda faz confusão em muitas pessoas. E aqui, com o que nós já trazemos, né, realçamos, acho que pode eliminar a dúvida de muitos. Né? E também de realçar, não é, que pessoas que ajudem também o sistema elétrico. Nós também podemos ajudar o sistema de forma indireta, não é? Utilizando apenas lâmpadas essenciais, não é? Muitos ainda têm o hábito, até o pré-pago ainda veio para reeducar um pouco. Muitos ainda têm, para quem ainda está com pós-pago, se tu vai sair, não é? Apaga mesmo as lâmpadas, desliga mesmo o ar-condicionado. Não esqueça o que vai dizer, a implementação do sistema pré-pago é fundamental e primordial nesta altura. Ok. Primeiro, para que as empresas de eletricidade possam ter retorno do produto que vendem, Afirmativo. no sentido de poderem fazerem mais investimentos na aquisição de equipamentos, não é? E melhorar a sua prestação de serviço, ou seja, melhorar, não é? A qualidade, melhorar a qualidade do fornecimento de energia às populações. E diminui também diminui também o uso mau ou seja, da energia. Os pré-pagos vão indiretamente trazer uma educação energética às pessoas. Afirmativa. Essa educação energética que as pessoas terão é no sentido de só ligar os equipamentos necessários. Afirmativo. Por exemplo, durante a noite, é importante ter lá o ar-condicionado, né? Mas evitar engomar. Afirmativo. Né? Evitar ter o micro-ondas ligado, não é? Porque há quem dorme com o micro-ondas ligado. O micro-ondas mesmo ligado, ele consome. É um consumo. Tu podes não ver o consumo, mas ele está consumindo. Então, de preferência, usar seu equipamento desliga. As lâmpadas não tem necessidade de estar aceso. Quer dizer, de interior, mas de exterior, tudo bem que tal, não é necessário estar aceso. E também, tu vai sair, eu sei que muitas pessoas têm esse hábito. Estou a sair, deixo o ar-condicionado ligado, para encontrar já fresco. É muito consumo em vão. Então, população, vamos nos educar, que é para... Isso acontece É uma muito. realidade que o setor até agora que mais evoluiu é o setor elétrico. É uma realidade isso. Isso é uma realidade. Isso acontece. A energia evoluiu bastante, mas também ainda existem problemas que também estão a ser eliminados. Mas se nós também ajudar, não é? Dar também a nossa ajuda,
já será mais um benefício. Já será um benefício. O Gero queria falar mais, queria realçar mais algo, né? Bem, falou em ajuda, não é? Sim. Ajuda. Essa ajuda pode vir de diferentes formas, né? Sim, Com formação, né? De pessoas que queiram, não é? Participar no desenvolvimento do setor elétrico, não é? Em diversos cursos, todos eles ligados à eletricidade, não é? Deve haver esse pessoal capacitado. Afirmativo. Para podermos, não é? Termos uma qualidade melhor de energia. Afirmativo. E também, só esses conselhos que estão a ser aqui dados, já é uma formação. Quer dizer que tu antes usavas a energia de forma irregular, já podes também ajudar a regular. Se antes fazia esquemas de capim, o lado da linha, também já podes parar de fazer naquele lado, onde tem torres, tem linhas, evite mesmo isso. E também, se estás a ver alguém a vandalizar a torre, pelo menos já sabes quais são as consequências que podes trazer. Lembra que podes provocar um blackout. Só porque só mesmo queimei capim também já provoquei. Só mesmo roubei, só mesmo tirei na torre, as cartoletas também já podes provocar o blackout, amigo. Podes provocar sim. Então vamos evitar esse tipo de situações. Por isso, eu queria deixar umas recomendações sobre blackout ou de tudo que já falamos, não é? Queria deixar umas recomendações para as pessoas, não é? Conforme já tenho dito, né? Não roubo das cantoneiras, não a queima de capim, e mais, queria falar um pouco disso. Ou deixar uma recomendação, não é? Ok. Para o público em geral, né? Para evitarmos situações de blackout ou apagão geral, devemos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é termos uma educação com relação aos equipamentos, né, do sistema elétrico, nomeadamente as torres, né, nomeadamente as linhas, não é? E construções próximas às linhas devem ser evitadas. As queimadas também devem ser evitadas. O vandalismo na subtração de torres, parafusos, numa torre onde tem uma linha de transporte. Vamos procurar não fazer isto, no sentido de termos sempre a energia elétrica em nossas casas. Bom, e eu também, né, deixo já uma recomendação, que atualmente o setor elétrico de Angola está no seu melhor. Quando eu digo no seu melhor, me refiro em termos de produção, porque qualquer país, para ter uma melhor organização, começando pela produção. Depois da produção, o que vem já são causas mais normais. Primeiro é ter produção, primeiro é ter casa e depois vou ter mobília. Dá só para ter uma ideia. Quando já está em produção, significa que já tem casa. A mobília vai surgindo durante o caminho. Então, economizem a energia, ajudem isso aí do setor elétrico, não vou ser repetitivo ao que o Gero já acabou de dizer, não vandalizando e não fazendo queima e também poupando a energia, apagando as lâmpadas quando não vai ser consumida, não é? Se o teu fogão elétrico desliga no momento mesmo que tu não vai usar, o teu micro desliga no momento que não vais usar e também já ajuda. Termoacumulador, monta um disjuntor. Quando não vai utilizar, desliga aquele termoacumulador. Então, só isso também já ajuda o setor. É mais uma ajuda. Já imaginaste se toda Angola, vamos supor 1 milhão de pessoas a economizar energia? É muita. Podem crer que é muita energia economizada. E também de realçar que também sou grato, né, pelo apoio da empresa Eletrovascawanga. Graças à empresa Eletrovascawanga e ao ADEC é possível realizar
esse podcast. Não é? E também deixo a recomendação de fazer a inscrição no Centro Eletro Vascauanga para um curso de operação na subestação elétrica e manutenção no transformador. É um curso que é muito importante mesmo, um curso que te habilita a trabalhar em qualquer empresa com esse certificado pode trabalhar. O centro é homologado pelo INEFOP, os certificados são todos homologados pelo INEFOP, então dou esse conselho, irmão. Vem fazer o curso de operação na subestação elétrica e manutenção no transformador. Vai sair a ganhar. Se querer nos contactar, é simples. Simplesmente ligas ao 933, ou melhor, 934 510 380. Estamos no Quilamba, no edifício E21, no Rei do Chão. E também aproveito já responder algumas perguntas, não é? Muitos me dizem, mas eu ouvi o teu programa, não é direito, é indireito. Mas eu quero fazer uma pergunta, como vou me responder então? Para você que quer fazer uma pergunta, escreve mesmo lá no canal. Tu escreves e nós vamos responder. Sem problema, se surgir uma questão, escreva. Nós estamos sempre atentos e vamos sempre responder todas as questões. Estamos para isso, para ajudar e fortificar o setor elétrico na universidade, nas escolas, colégio e muito mais. Se quer fazer uma parceria com o nosso centro, estamos disponíveis. Yeah. Agora, partilhe os nossos conteúdos, ative o sininho, ative mesmo, subscreva no nosso canal, só vai sair a ganhar. Nós perdemos. É conhecimento. Aqui nós revelamos o segredo da eletricidade. Aqui não existe segredo na eletricidade. Só existe interesse e nós estamos aqui para isso. Então, esperamos isso, a vossa curtição, subscrição e ativar o sininho. É tudo.